Olá, pessoal que está se preparando para o Enem. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, com o terceiro tema aí de história que mais cai nos exames de Enem, pelo menos nos últimos exames caíram, né? O primeiro tema é Brasil colonial, o segundo tema que mais cai, Idade Moderna, o terceiro tema que mais cai, Idade Média, tá? O levantamento está aqui, ó, Brasil colonial, o tema que mais cai, Idade Moderna, o segundo tema que mais cai, e agora a gente está no terceiro tema que mais cai, a Idade Média. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que estabelecer que o conceito Idade Média já é um termo que algo que é médio é algo que não tem valor em si, né? Que só tem valor comparado a outras duas fases. Quem deu o nome Idade Média é justamente quem veio depois da Idade Média, que se considerava melhor do que a Idade Média, e aí dizia que entre o seu tempo, que era o tempo bom, e o tempo antigo, que era o tempo bom, teve algo no meio ali, teve algo médio. Pior ainda quando chamam de Idade das Trevas, ou de Noite dos Mil Anos. Você entende que quando a gente vai estudar um período e já diz que ele é das trevas, ou que ele é a Noite dos Mil Anos, ou que ele é médio, já é quase que um pré-conceito. Muito bem, ninguém está querendo defender aqui, dizendo que na Idade Média só ocorreram coisas lindas e maravilhosas. Não, mas como em qualquer tempo histórico, em qualquer coisa que envolva o ser humano, existem aspectos positivos e negativos, não é? Então, a Idade Média, ela é bastante caracterizada pelo feudalismo como sistema econômico e pelo teocentrismo, o domínio da Igreja Católica, como aspecto cultural, tá? Então a gente precisa entender como teve origem e fim o feudalismo. Então, primeira coisa, feudo, todo mundo tem ideia de uma unidade agrícola com muralhas em volta para proteção. Com o declínio do Império Romano, as invasões bárbaras, principalmente nas zonas urbanas. Os bárbaros não invadiam as zonas rurais? Muito menos. Vai sair correndo com um porquinho debaixo do braço, com uma vaca nas costas? Não. Eles invadiam as zonas urbanas. As zonas que têm dinheiro, ouro, prata, tesouros, né? Comércio. E aí isso levou a uma ruralização europeia, tá? No fim da Idade Antiga, começo da Idade Média, a gente tem uma ruralização europeia. Por volta do ano 480, 500 ali, as pessoas vão indo para as zonas rurais, fugindo dos ataques bárbaros. O próprio termo bárbaro, na língua portuguesa, ele é utilizado como adjetivo para coisas boas. Eu posso falar que eu tive um final de semana bárbaro, e eu posso falar que ocorreu um crime bárbaro, porque os bárbaros causavam essa emoção dupla na população, né? Ao mesmo tempo que eles causavam medo, terror pelos saques, pelas invasões, eles também causavam admiração pelos seus costumes, pela sua organização, né? Pela obediência ao líder, enfim, tudo isso faz parte da mística da Idade Média. E aí, os feudos eram essas muralhas, essas fazendas com muralhas em volta, que o senhor feudal, o dono do feudo, né, o proprietário do feudo, permitia que morassem lá dentro, desde que se pagassem algumas taxas. Entre essas taxas, as que mais costumam ser exigidas aí nos exames, é você saber a talha, a corveia e as banalidades. Talha é dar metade da produção para o senhor feudal. Imagina que houve um talho, um corte, e metade para o senhor feudal, metade para o servo que produziu. Corveia é o trabalho gratuito no manso do senhor, nas terras do senhor, o manso senhorial, diferentemente do manso servil, que são as terras dos servos, dos camponeses, né? Existiam as terras comunais, as florestas, os bosques, que é onde existiam outros tipos de relações, mas vamos imaginar que a corveia é o trabalho obrigatório que o servo faz durante 3, 4 dias da semana nas terras do senhor feudal. De tanto trabalhar debaixo do sol, a cor da pele fica véia, corveia. Muito bem. E as banalidades? No espaço do manso servil não cabia ali um forno, um poço, um moinho. Era necessário usar o forno, o poço, o moinho do senhor feudal. E para isso era pago uma taxa.
tá? A taxa das banalidades, porque é algo que ocorre todo dia, é banal você usar o forno, o poço, o moinho, então as banalidades. Essas relações aí, as relações servis, se dão pela obediência e também porque as pessoas tinham medo ou de morrerem dos ataques bárbaros, ou de como a mentalidade era teocêntrica e normalmente dentro do feudo poderiam morar padres e bispos gratuitamente sem pagar as taxas, havia uma troca de favores ideológica aí. Então os padres falavam, olha, se você não obedecer ao senhor feudal, você está desrespeitando a vontade divina. E numa época onde a mentalidade era teocêntrica, tudo que acontecia era porque Deus quis, era vontade divina, as pessoas tinham medo de perder a salvação. Existe uma expressão que vem da época, a gente diz que as pessoas não fugiam do feudo, inicialmente, porque estavam entre a cruz, né, e a espada. A cruz era o medo de perder a salvação, e a espada era o medo dos ataques bárbaros. Muito bem, só que, por volta, depende da região, de 1200 a 1400, ocorre uma sedentarização bárbara. Alguns povos bárbaros vão começando a se fixar e deixam de ser nômades e começam a ter uma economia mais local, se misturando com os povos então francos, aonde? Na França, germânicos na Alemanha, anglos, não vai dizer que Angola é Inglaterra, italiotas na Itália, vikings na Dinamarca e na Noruega. E essa sedentarização bárbara, junto com algumas técnicas que os servos aprenderam, como rotação de culturas e uso do arado, fizeram com que houvesse a produção de excedentes. Excedentes que precisavam ser vendidos fora dos feudos, nas feiras comerciais de Flandres, Champagne, nos burgos, as cidades medievais, e alguns servos saíam dos feudos para vender esses excedentes. Diversos servos não voltavam, principalmente os que tinham funções de artesãos, como a gente já falou no vídeo da Idade Moderna, né? Aqueles servos que eram sapateiros, marceneiros, alfaiates e ficam nos burgos e se juntam nas corporações de ofício quando combinam preço, para quem ensinar, os monopólios e dão origem à burguesia, a camada de ricos comerciantes que vai dominar a Idade Moderna, mas isso foi assunto do outro vídeo, né? Com este surgimento da burguesia pelas corporações de ofício, a gente também tem o fim da Idade Média ligado ali, a partir de 1300, com o contexto de guerra, fome e peste. Então, guerra entre Flandres e Champagne, por exemplo, a disputa por Flandres foi entre França e Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos. Esta guerra vai fazer com que os soldados que ali estão não fiquem nas plantações. E aí as plantações geram menos comida, isso gera fome. Num contexto de crescimento de burgos desorganizado, nós temos más condições de higiene, junta com más condições de imunidade devido à má alimentação, a proliferação dos ratos e a urina deles faz com que surja a peste bubônica, ou a chamada peste negra, e realmente é um contexto de declínio da Idade Média. Só para você saber, na prova, quando falarem de alta Idade Média, estão falando deste período de feudalismo, de domínio da igreja, de teocentrismo. E quando falarem de baixa Idade Média, estão falando deste declínio do feudalismo e do surgimento da burguesia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como a Idade Média costuma cair nas provas? Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública. Gestão pública é uma palavra importante aqui, uma expressão importante. Mesmo quando a ação dos seus agentes
é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Os meroveus, tá, do Império Franco, foram os primeiros a fazer um tipo de centralização monárquica. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Os agentes públicos e a fome nos primeiros séculos da Idade Média. Muito bem. Na conjuntura histórica destacada no texto, ou seja, a Idade Média, a unidade do Império Carolíngio, né? A ideia de piedade, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição, à responsabilidade de quem? Da nobreza, proveniente da obrigação da proteção ao campesinato livre. Os campesinos não eram livres, eles eram servos, né? Da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Quando a monarquia surge, né, os francos, inclusive, acabam virando sinônimo de honesto, a franco honesto, porque eles doavam uma parte de conquista da igreja. Parece que a monarquia começa a ter um caráter de o rei governa porque Deus quer. Essa letra B parece ser muito provável. Dos mosteiros, resultantes do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas, poderia ter a ver, mas lembre que os mosteiros, né, as ordens monásticas, pregam o isolamento do mundo, não o contato com o mundo neste primeiro momento. Dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários, não era essa inicialmente a função da igreja na Idade Média. A igreja na Idade Média se separava do mundo pecador. Das corporações, procedentes do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias, não parece que as corporações tinham um caráter assistencialista, mas sim um caráter corporativista, de defender os membros da sua corporação. Então, a letra que fica para a gente responder é a letra B, da realeza, decorrente do conceito subjacente à monarquia cristã. Gente, espero que esse vídeo tenha dado algumas dicas aí sobre o terceiro tema que mais cai nas provas do Enem, a Idade Média. Até a próxima, pessoal!